Estamos falando sobre a identidade restaurada nos faz viver o propósito, amém? Semana passada nós começamos essa palavra, nós não conseguimos chegar nem no primeiro ponto, e hoje nós vamos falar o primeiro ponto dela, pelo menos, amém? E eu quero motivar você a prestar atenção. Se você não estava conosco aqui semana passada, eu quero que você vá lá no nosso YouTube, procure essa mensagem lá, que ela vai estar pelas cabeças lá, eu acho. O nome da mensagem é: a identidade restaurada nos faz viver o propósito. E amanhã, ou melhor, hoje, depois do culto, vai entrar a segunda parte, que é essa que vou pregar agora. Mas eu quero, para que você entenda todo esse contexto do que Deus está querendo falar para a sua vida, para a vida da igreja, é preciso que você entenda a mensagem por inteiro, amém? Então, abrindo a Bíblia, leremos a palavra, que diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos mais do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto, por essa palavra. Senhor, que ela possa gerar vida no nosso coração. A tua palavra, ela nunca volta vazia, que ela encontre em nossa alma aquilo que nos faz melhorar, que ela encontre, Senhor, e nos corrija, Senhor, que ela nos direcione, que ela nos cure, que ela nos transforme, porque só a tua palavra pode fazer tais coisas. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos corações e mente estão abertas para ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? E nós começamos semana passada, e eu não vou repetir, mas eu preciso dar esse texto para você, e preciso também falar um pouco sobre essa introdução, que diz: o que te define não é o seu pecado. Fala assim: o que me define não é o meu pecado. Está muito fraco. O que me define não é o meu pecado, o que me define é o sangue de Jesus sobre mim. Está muito fraco, ele não está sobre você. Então vamos falar bem forte, como se o sangue de Jesus realmente estivesse sobre nós. 1, 2, 3. O que me define não é o meu pecado, quem me define é o sangue de Jesus sobre nós. Amém ou não amém? Nós precisamos entender que essa graça do sangue de Jesus que nos purifica, é esse sangue que nos define, amém? E nós falamos um pouco sobre isso na introdução, e agora nós vamos entrar no primeiro ponto, que diz assim: primeiro ponto, a imagem que eu tenho de mim revela a minha identidade. Fala assim: a imagem que eu tenho de mim revela a minha identidade. Irmãos, é por isso que eu fico olhando pessoas e presto atenção em pessoas. Eu olho para pessoas e fico até analisando um pouco, né, na minha condição de pequeno analista, eu fico olhando e fico imaginando. E por quê? Porque nós costumamos a expressar o que estamos vivendo. Nós costumamos a expressar com a nossa aparência o momento atual que vivemos, e nós às vezes não estamos vivendo o que Deus planejou para nós de verdade.
e a nossa imagem está distorcida. Muitos, por não acreditar no chamado, muitos por não acreditar que foi Deus que escolheu, muitos por achar que está difícil demais chegar ao propósito. E eu quero te dar uma notícia que não é muito boa. Realmente é muito difícil, dá muito trabalho, dá muita renúncia, mas eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena. Obrigado, irmão Francisco. Vale a pena. Irmão Francisco, foi irmão Francisco e o pastor Valmir. Amém? Vale a pena. A imagem do homem caído revela uma natureza adêmica, revela a natureza de Adão dentro da gente, a natureza do pecado. Então nós precisamos entender que a partir de Jesus nós já não somos mais a aparência do pecado. Por quê? Porque o segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio e morreu em nosso lugar, e essa morte me traz de volta a identidade de filho. Quando você entende essas coisas, não é o que você está vivendo hoje, no presente, que vai definir você. E eu quero que você entenda o seguinte: não é como você começa, não é como você começa a tua vida, é como você vai terminá-la. A corrida, ela precisa ser constante. Não adianta você começar com muita vontade e dar aquele sprint. O sprint que você tem que dar é no final. Essa semana de Olimpíadas, fiquei vendo uma corrida, se eu não me engano, de 1.500 metros. Um jovem começou a correr. Eu estava conversando em casa e o Kobe falou para mim: não vai conseguir chegar no final. Eu achei impressionante, porque ele corria muito, os passos largos, firmes, e ele começou a correr, começou a dar 2 corpos, 3 corpos, 5, 10, 15, 20, chegou um momento da corrida, que o narrador diz: agora ninguém pega mais ele. Mas quando chegou aos 1.200 metros, outros corredores começaram a correr. A consistência que você tem com Cristo define aonde você vai chegar com Ele. Nós somos uma geração muito imediatistas, nós queremos que seja tudo agora. Eu quero que você entenda o seguinte: seja consistente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, permaneça fiel, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Nós somos uma geração que desanima muito fácil. Às vezes pelo primeiro não, nós desanimamos, mas Jesus, Ele veio restaurar uma imagem diferente em nós, a imagem de Cristo em nós. Fala assim: Cristo em mim é a esperança da glória. Mas a imagem de Cristo, ela já nos faz vencedor. E eu quero perguntar a você: qual é a imagem que você tem de você mesmo? A Bíblia diz que somos nova criação. Isso significa que houve um novo nascimento, significa que você nasceu de novo, que você, através da sua decisão e do ato batismal, você declara para mim, para todo mundo, que você é uma nova criatura, e essa nova criatura precisa começar a produzir coisas novas. Fala assim: produzir coisas novas. Uma igreja que as pessoas produzem coisas novas em suas atitudes, é uma igreja que avança, é uma igreja que persiste avançando no propósito da missão. Nós precisamos entender que quando eu digo para você: filho, você tem um novo começo, você tem uma nova história, você tem uma nova realidade, você tem um lugar novo para você. Eu estou dizendo isso tudo para você, não é para te animar simplesmente. Mas agora, pastor, como é que eu não consigo viver essas coisas? Eu preciso te dizer: para você ter um novo começo, você precisa ter uma nova consciência, que aquilo que começou errado, vai dar errado. Mas se você é teve um novo nascimento, a sua consciência também precisa ser nova.
E quando você tem uma nova consciência, você começa a produzir uma nova postura. Fala assim: nova consciência, nova postura. Por quê? Porque só assim você vai começar a enxergar uma nova realidade. Não adianta você não ter uma nova postura, você vai continuar colhendo os frutos da sua ignorância e do seu passado. Eu costumo dizer, queridos, que nós precisamos virar uma chave. Isso é verdade. Quando você vira uma chave dentro de você, tudo muda, verdade ou não? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Irmão, vou embora. Se vocês começarem a ficar... Tá bom, Aline, vou ficar. Irmãos, uma nova consciência, uma nova postura. Porque quando você tem uma nova consciência, uma nova postura, irmão, as suas novas atitudes começam a aparecer. E aí, meu irmão, você é conhecido não por aquilo que você fala, mas pelas suas atitudes. Deus conhece você. Deus conhece você pelas suas atitudes, não é por aquilo que você fala. Nós precisamos entender isso. Isso tem a ver com uma nova oportunidade que Deus nos dá através da graça dele. Irmãos, todo fruto tem o seu tempo. Não adianta. Não queira antecipar o fruto. Não queira antecipar algo. Olha só o que Paulo fala aqui. E Timóteo declara. 1 Timóteo 1, versículo 12. Diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para um ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Ele está falando dele próprio. Paulo está dizendo a Timóteo: cara, olha só, eu fui assim mesmo. Eu sei que a minha vida lá no início foi muito difícil. E ele começa a dizer: mas contudo, pode pular, mas contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim. Está entendendo? Aquela pessoa que você imagina aí que é ruim, fala assim: pastor, não, esse aqui não tem salvação. A graça pode abundar nessa pessoa. Por isso, irmãos, que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos mudar, e nós não podemos condenar as pessoas ao inferno, porque Jesus morreu por elas também. Não há poder na sua mão, na sua decisão, para condenar ninguém. Nem você consegue ser condenado por você mesmo. Por quê? Porque quem te condena são os teus pecados. É esses que vão condenar você. E eu quero que você continue lendo comigo, no versículo 14, no versículo 13 ainda, diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância, na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou em mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para o quê? Salvar o mundo e salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Irmãos, nós estamos falando de um homem aqui, um homem que, se você fosse cristão no tempo dele, você não queria ouvir falar dele. Um homem que os relatos de Flávio José diz que ele amarrava as pessoas nos seus cavalos e arrastava pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que Saulo amarrava os cristãos, quando ele não decapitava com a sua espada. A gente está falando desse homem que condenava todos os cristãos, aqueles que diziam que Jesus tinha morrido e ressurgido. Ele chegava e dizia: isso é blasfêmia, tá, vai morrer, e morria mesmo. Mas quando essa pessoa é alcançada
totalmente transformada. E ele não precisou de seminário para isso. Ele não precisou de um tempo de estudo, ele precisou da presença de Deus dentro da vida dele. O que transforma o homem, meu irmão, não são as cadeiras da academia. O que transforma o homem é o poder da palavra de Deus. O que transforma o homem é aquilo que sai do trono de Deus para a vida do homem. É aquilo que enche o homem, é a palavra. E a palavra alcançou a vida de Saulo, a ponto dele falar: olha, desses caras aí eu sou o pior. Então nós precisamos entender que há esperança para você. A identidade de Paulo foi restaurada em Cristo. Por quê? Porque ele se olhava um homem totalmente distante da graça, mas quando a graça alcançou, a graça restaurou a sua identidade, e ele começou a dizer: ei, sejam meus imitadores, como eu sou daquele que eu persegui. Então eu quero dizer para você: há esperança para você, há esperança para a tua casa, porque a graça te alcançou. Segundo ponto, eu quero correr porque eu preciso terminar meu combinado com o Felipe. Eu vou terminar cedo hoje. Segunda coisa, quem tem identidade restaurada não foca em suas limitações. Olha para mim aqui, para de conversar. Quem se acha limitado aqui? Obrigado, vocês não são, vocês são fera mesmo, hein? Você acha limitado, não? Não levantou a mão por quê? Vou dar outra oportunidade. Quem se acha limitado aqui? Pô, graças a Deus, eu sabia, Senhor, que eles não estavam prestando atenção. Eu sabia, por isso que eu perguntei de novo. Irmãos, todos nós somos limitados aqui. Nós estamos aqui diante de um grande pregador, que é o pastor Adriano. Eu tenho até vergonha de pregar perto dele. Mas eu quero dizer uma coisa: nós somos limitados. Fala assim: eu sou limitado, mas quando a graça está dentro de mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a graça nos alcançou. Por isso, irmãos, que a pessoa pergunta para mim: pastor, há esperança para essa pessoa? Eu digo para ela: claro que há. Ah, pastor, eu falei: claro que há. Há esperança para todo mundo. Então, quem tem a identidade restaurada não foca nas suas limitações. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, pastor, eu não faço isso, sabe por quê? Porque eu acho que eu não tenho, eu sou muito vergonhoso. Não se limite pelo que você acha, não se limite pela sua aparência. Nós nos limitamos por aquilo que vemos, irmãos. Por isso que eu não me espanto, por isso que eu não me motivo por aparências, eu me motivo por atitude. Não adianta você chegar para mim e falar, não adianta você chegar para mim e dizer: eu quero ver as atitudes, porque as suas atitudes definem quem você é. Isso quer dizer que você não vai ficar focando nas limitações. Existiram homens na Bíblia, eu vou falar de um só, que é Moisés, que ele começou a focar nas suas limitações, e ele ficou paralisado. Fala assim: quando eu foco nas minhas limitações, eu me paraliso. Ele ficou paralisado por muitos e muitos anos. Abra sua Bíblia em Êxodo 4, versículo 10. Aleluia. Ele disse assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Já tomou a parte dele, né? Verdade ou não? O cara chega para Deus e fala assim: pastor Adriano, Senhor, eu nunca consegui, eu não sei falar. Deus falou assim: mas quem te deu a boca? Fui eu que te dei a boca? Então pronto, você vai falar o que eu quiser que você vai falar. Se você não quiser que você fale, você não fala. Mas quem te deu a boca fui eu. Sabe quem te limita, meu irmão? São os seus pensamentos.
Tem muita gente boa limitada aqui, pelo seu próprio pensamento. Você acha que você não vai conseguir, você vai conseguir. Dá uma sacudida nessa pessoa que está do seu lado, se você vai conseguir. Pastor, eu não consigo, eu acho que eu não vou no encontro não, por quê? Porque eu tenho medo de ficar crente lá. É verdade, esse é o problema do encontro, é que você vai descrente e volta crente, irmão, de verdade. Verdade ou não, irmão? A gente é assim, sabe por quê? Porque a gente é limitado, a gente se limita. E ele disse assim, e disse-lhe Deus, quem te deu a boca? Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Acabou. Nós precisamos só fazer o que Ele mandou. Parar de inventar. A gente começou a inventar na igreja, irmão. É reunião disso, é reunião daquilo, é reunião de mais não sei quem, é reunião para ver qual é a cor que a igreja, aqui não tem isso não, a gente pinta de preto, de roxo, a gente pinta de qualquer coisa, sabe por quê? Porque não é isso que define a gente, irmão. O que define a gente é a presença de Deus dentro da gente. Até quando você vai ficar preso nessas coisinhas aí do passado, preso na alma, e você não avança, passa ano e ano e ano, e você está na mesma posição, não avança nem para frente nem para trás, ou pior, anda até para trás. Vem que está avançando, está correndo para trás. Acabou esse tempo, você precisa avançar. Nem Moisés lembrava que ele mesmo era instruído em toda a sabedoria. Olha o que Atos diz aqui, Atos dos Apóstolos 7, 22. Diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso o quê? O que está escrito? Achou aí, filho? Botou. Porque eles não respondem, eu fico nervoso. Vamos de novo? Lê para mim aí. 1, 2, 3. Ué, mas lá em Êxodo dizendo que ele não sabia falar. Você está entendendo ou não? Porque quando Moisés se definia um homem que não tinha capacidade de falar, Deus levanta e diz assim, você tem um irmão chamado Arão? Tem, então levanta Arão para falar por você. Deus levanta Arão para falar por Moisés. Mas aonde está na Bíblia que Arão falou através para Moisés? Você viu algum texto que Arão falou? Nunca. Sabe por quê? Porque quando um homem encontra com Deus, a sua imagem é restaurada. Porque quando Moisés foi instruído no Egito, ele tinha toda a consciência, ele tinha todo o poder da palavra, da oratória. Moisés foi criado para ser faraó. Moisés foi criado para ser rei dos egípcios. Foi assim, e nessa conduta que ele foi criado, mas quando ele chega numa determinada idade, ele mata um egípcio, ele acha que ele ia morrer, o que ele faz? Ele corre, vai para o deserto, e lá ele encontra Jetro, e fica por ali, por muitos e muitos anos, e ele perde anos da sua vida, fazendo aquilo que Deus não chamou para ele fazer. Muitas pessoas aqui dentro desse ambiente estão vivendo a sua vida, fazendo coisas que Deus não mandou você fazer, está perdendo tempo. Pastor, eu preciso trabalhar. Eu trabalho, cuido de família, resolvo o problema da minha família, resolvo o problema dos outros, e ainda sou pastor. Para de dar desculpa. Cara que eu não tenho tempo, seu sem vergonha, cara que você tem. Eu tenho dificuldade. Claro que você tem dificuldade nenhuma, você não tem a vergonha na cara. Desculpa, pastor, hoje nós estamos meio nervosos. Precisa que você veio, né? Então tá bom. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos definir aonde vamos querer chegar. Porque quando Moisés estava lá no Jetro, ele estava tranquilo lá, ele queria morrer lá em Midian, sabia disso? Ele queria morrer lá, porque ele já estava com a mulher amada dele, ele estava com a esposa dele, os filhos dele estavam criados. E ele estava tranquilo, mas quando Deus tem um chamado, pode passar 40 anos, irmãos, pode passar 40 anos aí, querido, pode passar 50 anos, 60 anos,
Oh, meu irmão, mas quando Deus tem um chamado, Deus começa a trazer das cinzas aquilo que Ele prometeu. Quando Deus tem um chamado, Deus começa a trazer do lugar que você nem imaginava. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas com a identidade restaurada. E Moisés, quando encontra com o Senhor na sarça ardente, ele não sabia que algo estava acontecendo na vida dele. Sabe o que estava acontecendo ali, pastor? Estava acontecendo algo sobrenatural. A identidade de Moisés foi restaurada, e as suas limitações foram canceladas. As suas limitações serão canceladas hoje. Por quê? Porque o Senhor está aqui, e quando você encontra com Ele, as suas limitações são canceladas. Irmãos, você precisa entender isso. Eu posso ir embora feliz se você entender essa chave hoje. Moisés, 40 anos trabalhando para os outros, fora do propósito daquilo que Deus chamou. Moisés foi criado para ser libertador, não um pastor. Moisés foi criado para ser libertador, meu irmão. Ninguém é chamado por Deus para ser libertador e continua apacentando a ovelha dos outros. Deus chamou você para levantar aí, querido, aonde você estiver, aqueles sonhos que está preso na sua alma, Deus vai se cumprir, Deus vai fazer cumprir em você isso. A gente às vezes não consegue entender por que aconteceu essas coisas na minha vida, porque Deus tinha um propósito, coisas boas e coisas ruins. Deus tem um propósito, amém ou não amém? A palavra de Deus diz que você é escolhido dele desde a fundação do mundo. Efésios 1, versículo 3. Ele nos escolheu e nos predestinou e nos elegeu. Esse tempo que você passou no mundo, querido, ele destruiu a sua essência, mas hoje o Senhor está aqui para chamar a sua essência de volta e colocar você de volta na identidade que Ele já tinha liberado sobre você. Esse tempo que você passou fora, que você passou longe do caminho, você perdeu a identidade, mas Deus está chamando você aqui hoje para que Ele pudesse restaurar em você a identidade dele, em você. A palavra de Deus diz que ele mesmo, antes de ser chamado, que Moisés ser chamado, ele tinha sido destruído. Tudo aquilo que você aprendeu, Deus vai usar aqui dentro, no teu chamado, na tua vida. Isso nos mostra que quando fugimos do nosso chamado, temos uma sensação errada ao nosso respeito. Quando a gente foge do nosso chamado, a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente não tem condições, a gente acha que a gente não tem tempo. Por quê? Porque as coisas do mundo começaram a tomar lugar nas coisas que Deus precisava ser o primeiro na nossa vida. E a gente começa a botar tanta coisa, e a gente começa a botar tanta coisa para fazer, tanta coisa. Eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Nada dessas coisas vão levar você para o céu. Só o tempo que você passar com Ele que vai te levar para o céu. Então não perca tempo de passar tempo com Ele. Não perca tempo de ter mais tempo com Ele. E é com Ele que eu estou dizendo. Amém? Moisés foge do chamado por 40 anos, só cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. O que eu aprendo com isso é que a essência já está dentro de nós. E o que nós precisamos é chamar de volta aquilo que já foi liberado sobre nós. Amém ou não amém? Todas as vezes que você fala que você não nasceu para isso, ou você não nasceu para aquilo, que você não vai conseguir, você deixa Deus irritado. Deus fica irritado com você. Você sabia disso? Então abre a Bíblia, que eu gosto de falar e gosto de provar. Então abre a Bíblia aí, Êxodo 4, versículo 14. Você acha que Deus erra? Quem acha que Deus erra aí? Deus não erra, nunca errou, nunca vai errar.
Olha só o que ele diz aqui. Então botou aqui, né? Então se acendeu a ira do Senhor contra quem? Por que Deus ficou irado contra Moisés? Olha só, contar no 3, você relê ele para mim? 1, 2, 3. Mas a primeira frase é que Deus se irou. Deus se ira quando você é teimoso e diz: eu não nasci para isso. Eu não vou fazer isso não. Muito crente assim aqui, irmãos. Não aqui, lá em Teresópolis, de onde eu era. Muito crente assim. Nós precisamos voltar à essência. Deus chamou você para dar fruto. E você começa a entender que você precisa dar fruto. Amém ou não amém? Então nesta noite, pare de dizer que isso não é para você. Comece a dizer: não, isso não é para mim. Eu não vou conseguir nunca ser o líder de célula. Vai sim, em nome de Jesus. Eu nunca vou conseguir ser um bom anfitrião. Vai ser em nome de Jesus. Eu nunca vou conseguir dar uma palavra na célula. Vai sim, em nome de Jesus. Sabe por quê? O que te limita é a sua identidade. Assim como você se acha, assim você é. É isso que acontece. A Bíblia diz assim: diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Tem um texto que eu mandei para a Gisele essa semana, falei para ela isso, que me faltou minha mente. Você lembra do texto que eu te dei, filho? O anterior que eu falei? Se você lembrar, você me ajuda. Eu falei para ela um texto que a nossa imagem define a gente. E a gente não pode ser definido dessa forma. Tem muita gente com potencial, pastor, muito bom, que não vão frutificar. Mas aqueles que ninguém dá nada por eles, Deus vai levantar. Deus vai fazer. Porque o nosso Deus é especialista em levantar os improváveis. O que Deus quer é que você se disponha, se coloque de pé no seu lugar e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Levante o seu lugar em nome de Jesus. Terminei na hora, Felipe, que eu falei para você. Semana que vem a gente termina essa palavra. Tem muita coisa boa para falar aqui ainda. Achou, Gisele? Não. Quando nós diminuímos o poder de Deus na nossa vida, é quando a gente acha e começa a falar que a gente não vai dar certo. A gente fala e diz assim: não vai dar certo. Eu quero dizer uma coisa para você: você é capaz de chegar aonde Deus já liberou para você. O seu passado, Ele já não lembra mais. Ele está querendo criar uma nova história para você a partir de agora. Um novo tempo está chegando na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Quando a identidade é restaurada, a nossa autoestima também é restaurada. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse essa canção, enquanto você coloca diante de Deus a sua fragilidade. Fala: Senhor, me perdoa. Primeira coisa que você vai falar para Ele: me perdoa. Me perdoa porque eu às vezes não acredito em mim mesmo, Senhor. Mas eu sei que quando eu estou contigo, posso todas as coisas, Senhor. Fala para o Senhor aí onde você está: Senhor, me perdoa por esse tempo de ignorância. Me perdoa por esse tempo, Senhor, de eu ficar quietinho na minha aqui, de eu viver do meu jeito. Mas agora eu quero viver do jeito que o Senhor quer para mim. Eu quero parar de viver de mim mesmo, fazer as coisas de mim mesmo. Eu quero fazer através do Senhor. Amém? Jeremias 1, versículo 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, Jeremias,
Antes de você nascer, eu te separei, Jeremias. Eu te designei profeta das nações. Mas eu disse: soberano Deus, eu não sei falar. Então eu quero te dar uma palavra, meu irmão, nessa noite. Não fale isso para o Senhor. Deus já colocou capacidade em você, para que você vá e dê frutos. Então fale para Ele. Fale para Ele: Senhor, não me deixa ficar limitado, não me deixa ficar na superficialidade, não me deixa, Senhor, ser um crente superficial, mas eu quero de verdade ter a minha vida e a minha identidade restaurada. Sim, Senhor. Sim, nós queremos cantar uma canção. Seu nome é mais alto. Esse nome te transforma nessa noite. Esse nome que vai transformar a tua história. Esse nome que vai transformar a tua vida. Esse nome que vai te trazer, ou melhor, vai trazer você de volta ao propósito original. Identidades restauradas hoje, diz o Senhor. Identidades restauradas nessa noite. É sobre todo e os anjos cantam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado. Oh, papai. Santo pra sempre. As muitas gerações unidas em louvor, cantando ao Cordeiro por canção. Os crentes se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Os anjos cantam. Santo, toda a criação. Exaltado Santo, Santo pra sempre. O seu povo sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Diga seu nome, vamos. Seu nome é mais alto, seu nome é maior, seu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, poderes, seu nome é sobre todos. Os anjos, santo, toda a criação.
Amém. Eu queria que projetasse 2 Coríntios 12, versículo 9. A gente se encerra com isso. Não se limite nas suas fraquezas, meus irmãos. Não se limite naquilo que você não está conseguindo superar ainda. Persista, porque a palavra do Senhor diz, e Ele me disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder não é um poder humano, não é o poder de um homem. Ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pode pular para o 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Presta atenção. O que define você não são suas fraquezas. O que define você é a falta da presença de Deus na sua vida. Quando você está em Cristo, as suas fraquezas dão lugar à presença do Pai. E quando o Pai está em nós, oh meu irmão, a nossa identidade é restaurada. Então saia daqui hoje com a sua identidade restaurada, com o seu coração restaurado, com a sua vida restaurada, em nome de Jesus. Até estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado por tudo. Que essa palavra venha ecoar no coração dos teus filhos nessa noite. Que essa semana seja uma semana extraordinária. Abençoe a cada um dos teus filhos. E aqueles que querem reconciliar com o Senhor, que eles possam ser reconciliados hoje na graça, na unção do Pai. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Acenda as luzes rapidamente. A gente está encerrando. A gente vai ter o que lá? O que vai ter lá? É porque caldo que vai ter lá? Cachorro quente, caldo, salgadinho, tem tudo lá. Quanto? R$3? Que isso? O patrão ficou maluco. R$3, olha lá. Ó, esse pessoal aí vem. Esse pessoal é muito católico demais. Tem que ser R$5 esse negócio. Onde você vai tomar caldo de R$3 aí, irmão? Vai pensar até que está estragado esse negócio. Hã? R$3 também? Não, irmão. Eu vou parar, eu vou embora. R$3? Eu quero aqui, ó. Eu tô com o dinheiro. Aqui, ó. Eu guardei aqui, ó. Eu quero isso tudo aqui de cachorro quente, então. Já que é R$3. Ó, tem 12 aqui, ó. R$12. Dá 4. Toma. Hã? Então tem mais 2. Arruma mais um aí que dá pra comer mais alguma coisa. Irmão, R$3. É muito barato, né? É verdade ou não?